Capítulo 168, 37. Comparativos e superlativos em inglês, superlativos de superioridade, 37.5 Comparativos e superlativos em inglês, superlativos de superioridade. Para dominar o inglês, é essencial entender os comparativos e superlativos, ferramentas linguísticas que nos permitem comparar pessoas, lugares, coisas e ideias. Neste texto, focaremos especificamente nos superlativos de superioridade em inglês. O que são superlativos de superioridade? Os superlativos de superioridade são usados para descrever um item, pessoa ou conceito que está no extremo de um grupo ou categoria. Em outras palavras, eles são usados para destacar a superioridade de algo em relação a todo o resto. Por exemplo, no caso da frase She is the smartest girl in the class, a palavra smartest é um superlativo de superioridade, indicando que ela é a mais inteligente da classe. Como formar superlativos de superioridade em inglês? Os superlativos de superioridade em inglês são formados de duas maneiras principais, dependendo da extensão do adjetivo base. 1. Adjetivos curtos, para adjetivos de uma única sílaba e alguns adjetivos de duas sílabas, adicionamos traço "é" ao final da palavra. Por exemplo, tall se torna tallest e fast se torna fastest. Quando o adjetivo termina em y, removemos o y e adicionamos iest. Por exemplo, happy se torna happiest. 2. Adjetivos longos, para adjetivos de 3 ou mais sílabas e a maioria dos adjetivos de 2 sílabas, usamos most antes do adjetivo. Por exemplo, beautiful se torna most beautiful e expensive se torna most expensive. Superlativos irregulares. Alguns superlativos não seguem as regras acima e precisam ser memorizados. Estes são conhecidos como superlativos irregulares. Por exemplo, good se torna best, bad se torna worst e far tem duas formas de superlativo, furthest e farthest, usando superlativos de superioridade em frases. Os superlativos de superioridade são geralmente usados com o artigo definido de. Por exemplo, she is the tallest girl in the class ou this is the most beautiful painting I've ever seen. Eles também são frequentemente usados com preposições, como in ou of. Por exemplo, he is the fastest runner in the team ou she is the oldest of all the siblings, evitando erros comuns. Um erro comum ao usar superlativos de superioridade é a dupla comparação. Isso ocorre quando usamos more ou were junto com most ou traço "é". Por exemplo, dizer more better ou most fastest é incorreto. Em vez disso, devemos dizer better ou fastest. Outro erro comum é usar um superlativo onde um comparativo é necessário. Lembre-se, usamos superlativos para comparar uma coisa com muitas outras, enquanto usamos comparativos para comparar uma coisa com apenas uma outra. Praticando superlativos de superioridade. A melhor maneira de dominar os superlativos de superioridade em inglês é praticar. Tente usar superlativos em suas conversas diárias, escrevendo frases e lendo textos em inglês. Com o tempo, você se tornará mais confortável com eles e eles se tornarão uma parte natural de seu vocabulário em inglês. Em resumo, os superlativos de superioridade são uma ferramenta essencial para expressar comparações extremas em inglês. Ao dominar seu uso, você pode melhorar significativamente sua fluência e precisão em inglês.